Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Igreja do Senhor Jesus, igreja que o Senhor escolheu, glorificou, santificou, para que hoje nós pudéssemos reinar em Cristo. Amém? Eu vou deixando a palavra do Senhor aqui, uma palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Uma palavra muito conhecida, mas eu creio que em todas as situações, quando nós colocamos ela em prática, nós podemos ver o resultado. Porque a palavra do Senhor, ela é forte e poderosa, só que colocada em prática. Então, aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim: por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. E hoje nós fomos fazer uma visita e eu estava conversando e falando, poxa, como é bom, como é lindo a gente saber que o poder de Deus opera em nós. E nós temos armas poderosíssimas. O Senhor deu o poder dele e nos deu as armas poderosíssimas para que a gente pudesse lutar. Lutar lutar pelo Espírito, sem fazer força, só através da palavra dele. E eu conversando com a pessoa, e eu comentei com a pessoa, poxa, antes eu não tinha esse conhecimento, mas hoje, para a glória e louvor do Senhor, hoje eu tenho conhecimento, eu sei quem eu sou em Cristo. Então saiba também, você que está aí na live ouvindo, nos assistindo, que você tem poder, que Deus deixou o poder sobre todos. Todos têm o poder para desfazer o mal, poder para refazer aquilo que não está feito, poder para destruir coisas ruins, poder para apagar as palavras, os dardos inflamados, que vem do maligno, que vem para derrubar, que vem para destruir. Nós temos o poder para apagar com o escudo da fé. Olha que coisa linda, que coisa linda. Sabe? Isso é maravilhoso, saber que nós temos esse poder sobre nós. Então nós temos que usar. O Senhor nos deu, não foi para guardar, não foi para ficar só olhando, aprender e não colocar em prática. Mas quando nós colocamos em prática, nós podemos ver o resultado. Nós podemos ver a glória do Senhor sendo manifesta. Amém? Aleluias, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. E vamos estar louvando ao Senhor Jesus, rendendo louvores ao nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que nós podemos ver, além daquilo que nós pensamos, além de tudo, de todas as coisas. Esse é Deus poderoso. Amém? Aleluias, glória a Deus. Vamos estar louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Oh, Deus maravilhoso, aqui para a gente poder. Deus fiel, aleluias. Vamos declarar que Ele é soberano, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que Ele é o Rei dos reis, Ele é a majestade, aleluias, glória a Deus. Soberano, majestoso, é o Todo-Poderoso, para cumprir as suas promessas. Esse Deus é verdadeiro, soberano, soberano, majestoso, é o Todo-Poderoso para cumprir as suas promessas. Esse Deus é verdadeiro. É um Deus que é poder, esse Deus que é poder, soberano, majestoso Senhor. Soberano, majestoso, é o Todo-Poderoso
poderoso para cumprir as suas promessas. Esse Deus oh, aleluias, é um Deus que é poder, esse Deus que é poder, soberano, majestoso Senhor, é um Deus, é um Deus que é poder, esse Deus que é poder, soberano, majestoso Senhor, soberano, soberano, majestoso Senhor. Aleluia. Glórias a ti, meu Deus. Senhor. Tu és poderoso. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deus santo. Glória a Deus. Aleluias. Reinas. Tu reinas sobre terra e céu. Tu tens nas mãos a força e o poder. Ninguém se compara a ti, Senhor, Senhor. Diante da tua glória, Senhor, a terra toda estremece. Não há quem resista ao teu braço. É verdade, Jesus. Rei das nações. Reina sobre terra e céu, tu tens a mão da força e o poder, ninguém se compara a ti, Senhor, Senhor, diante da tua glória, Senhor, a terra toda estremece, não há quem resista ao teu braço. Rei das nações, Rei das nações, a honra, a glória, oh, aleluia, pertence a ti, Senhor, a ti, Senhor, a honra, a glória, pertence a ti, Senhor, a honra, a glória, pertence a ti, Senhor, a honra, a glória, pertence a ti, Senhor, Rei do universo, aleluias, aleluias, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aleluias, aleluias, nosso grande Yeshua, aleluias. E Yeshua, todo poderoso, aleluias, maravilhoso, magnífico tu és, tens todo o poder, tua é a glória, ao que era, é e sempre será. E Yeshua, todo poderoso, maravilhoso, magnífico tu és, tens todo o poder, tua é a glória, ao que era, é e sempre será. Imensurável teu amor, maior que tudo, maior que o mundo ele é o mais lindo, mais belo, Senhor dos céus, dono da terra e mar imensurável, imensurável teu
amor, Ele é maior que tudo, maior que o mundo, Ele é. É o mais lindo, mais belo, Senhor dos céus, dono da terra e mar, Reino eterno que sempre existiu, estabelecido em glória e poder. Majestade seja o Rei dos reis, todo poderoso és tu, Senhor, Reino eterno que sempre existiu, estabelecido em glória e poder. Majestade seja o Rei dos reis, todo poderoso és tu, Senhor, Reino eterno que sempre existiu, estabelecido em glória e poder. Majestade seja o Rei dos reis, todo poderoso és tu, Senhor, Reino eterno que sempre existiu, estabelecido em glória e poder. Majestade seja o Rei dos reis, todo poderoso é o Senhor. E Yeshua, todo poderoso, maravilhoso, magnífico, tu és. Aleluias, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome. Tu és Deus santo, fiel, justo e verdadeiro. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Senhor, obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tudo em nós, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós somos escolhidos, Senhor, para levar o teu reino de poder, Senhor, sobre toda a terra, Senhor. Que todos possam saber quem é o Senhor, que o Senhor é Senhor de todas as coisas, que o Senhor é o Rei dos reis, que o Senhor é o soberano, que o Senhor é majestoso, que o Senhor tem o controle e o domínio sobre todas as coisas, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque podemos reinar contigo de glória em glória e de vitória em vitórias. Aleluias. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Passa a palavra para o nosso ministrante das ofertas dessa noite. A graça e a paz do Senhor. Não tem live. Glória a Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Aleluia. Versículo 12. Aleluias. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para os que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que
muito colheu, não teve demais. E o que pouco, não teve falta. Aqui ele está falando sobre a igualdade que a igreja precisa ter. Aquele que tem muito precisa aprender a repartir com o outro, para que nada falte ao corpo do Senhor. Isso ele deixou, o Senhor ele poderia ter dado igualdade para todos, mas ele fez, eu creio que de propósito. Ele nos deu, às vezes para uns, eles dão muito, que é para ter que dividir com quem não tem. Para que a gente possa aprender a olhar dos lados a necessidade do outro. Porque se somos um corpo só, não é justo um corpo só, um ter superabundância e o outro não ter nada. Então o Senhor, eu creio que Ele nos testa. Ele está querendo que a gente seja aprovado em tudo que a gente vai fazer. Então Ele deixou essa diferença para que a gente pudesse trabalhar nas nossas diferenças. Para o que tem muito, não se ensoberbeça, colocando o coração nas suas riquezas, para que ele possa ser humilde, mesmo tendo riquezas. E o outro que não tem nada, também não tenha do que se envergonhar. Porque se ele tem essa condição, porque foi assim que o Senhor preparou para ele. Então, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor. E aquele que tem pouco também não precisa ser envergonhado, se sentir envergonhado quando é ajudado pelo outro. É um mandamento do Senhor. É um mandamento do Senhor a gente suprir essas necessidades uns dos outros. É mandamento, então não precisa a gente estar acanhado de receber. É uma honra para quem tem muito, dá para quem não tem. Como o Senhor, Ele fala assim, se você estiver achando ruim de ter que dividir o que você tem, é só trocar de lugar. Uma ocasião eu reclamando, falei, Senhor, a gente já recebe pouco, ainda tem que estar dividindo. Ele falou, não tem nada não, meu amor. Se você quiser eu troco de lugar, você vai ser a que precisa receber. Então você pensa bem, qual é a melhor parte? É você ter para contribuir ou você precisar receber? E é muito bom quando a gente que precisa recebe, quando o outro dá com alegria. Quando o outro dá com alegria, com satisfação, porque pode contribuir e porque sabe que isso é um mandamento do Senhor, não deixa quem precisa constrangido. Mas quando isso acontece, da pessoa dar com pena, eu, por exemplo, preferia não receber nada. Por quê? Tudo que é feito de má vontade não presta. Tudo que é feito de má vontade sai mal feito, já está falando, má vontade. Então, tudo que é feito com carinho, com amor, com respeito, é bem recebido por todas as pessoas. E com Deus não é diferente. Quando a gente faz por carinho, por amor, por reconhecimento, por mandamento, por obediência a Deus, tudo que a gente faz é bem recebido quando fazemos com alegria. Mas se fazemos de má vontade, ou porque temos medo, ou porque não temos o que fazer, isso não vai agradar o Senhor. E Ele fala na sua palavra que nós temos que procurar agradar aquele que nos arregimentou. Foi Ele que nos chamou para ser espetáculo para o mundo. Só estando cheio do Espírito de Deus é que a gente tem alegria mesmo de estar fazendo essa obra, que é uma loucura para os outros. O que vai fazer na igreja? Por que tem que estar dando dinheiro na igreja? Para algumas pessoas isso é uma tremenda de uma loucura, mas para aquele que entende o chamado é uma honra. Então tudo é ponto de vista. Aqui ele deixa bem claro, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Por quê? Porque uns supriram as necessidades dos outros. Eu acho que a única vez que Deus não se incomoda que a gente fique olhando a vida do outro é quando o outro está precisando, olhando para ajudar. Se você não vai olhar para ajudar, então é melhor você nem olhar. Mas se você vai olhar para ajudar, é bem-vindo. É sempre bem-vindo. Para que nada falte. Mas para que nada falte para o corpo, cada um tem que fazer a sua parte. E a sua parte, às vezes, é
distribuir. A sua parte é compartilhar, como mandamento do Senhor. Não ficar esperando o outro vir se humilhar a você. Não precisa. Quando nós percebemos que alguém tem necessidade, é a nossa obrigação suprir as necessidades de acordo com as nossas posses também. Em nome do Senhor Yeshua. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é Deus supridor. Não importa de onde venha, sabemos que de onde vem, veio da sua parte. Porque o Senhor move corações, porque o Senhor convence, porque o Senhor deu, porque o Senhor trabalhou para que chegasse nas nossas mãos, às vezes trabalhou com outras pessoas para que chegasse até nós, para que chegasse e suprisse a necessidade de cada um. Te louvamos por esse cuidado, Senhor, pelo cuidado de esperar aquele que tem muito se converter e entregar. Muito obrigada, Senhor, pelo que tem pouco, ter a paciência e a fé de que vai ser suprido todas as necessidades. Portanto, Senhor, te agradecemos por ambas as partes. Muito obrigado pelo que necessita e pelo que tem em abundância. Porque sabemos que tudo é para a honra e glória do nosso reino. Ver a paciência e a fé de quem espera e ver a obediência de quem tem. Muito obrigada em nome do Senhor Yeshua. A ti, Senhor, toda a gratidão e toda a glória, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Louvado é o nosso reino, Senhor. Aleluia. Engrandecido para sempre. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pregador desta noite, aleluia. Graça completa para a igreja em nome do Senhor Yeshua. Senhor, nós te agradecemos nesta noite novamente. E nós já declaramos que o teu Espírito fale. E fale com liberdade neste local. Tudo aquilo que o Senhor tem revelado, tudo aquilo que o Senhor tem predestinado antes da fundação do mundo, para que nós escutamos, Senhor, e pudéssemos entender, eu já declaro liberado aqui nesta noite. Que os ouvidos espirituais fiquem abertos, e não só abertos, mas aptos a entender a tua voz, Senhor. E assim que entendermos, Senhor, que a gente possa praticar como foi já ministrado na noite aqui, com alegria, com entusiasmo, com amor, Senhor. Então, cada palavra que o Senhor revelar aqui nesta noite, que seja uma garantia e confirmação, Senhor, de que a gente vai praticar em glória cada uma dessas palavras. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, o apóstolo Pedro, ele chega para a igreja e ele fala a seguinte informação: antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. 21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, aleluias, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Verso 20, o apóstolo Pedro, ele chega para uma igreja, e é importante a gente ter alguns detalhes muito fixados na nossa cabeça. Ele chega para a igreja que ele fala assim, vocês são raça eleita, vocês foram propriedades exclusivas do Senhor e separados para Ele. E aí ele chega e fala assim para essa mesma igreja: antes de tudo, entenda que a profecia que Deus fala não pode ser interpretada segundo os seus pensamentos humanos. E o que acontece? Muitas das vezes, isso daqui, gente, é uma palavra que o Senhor falou comigo o dia inteiro. E me fez lembrar algumas vezes no meu ministério. Por quê? Porque às vezes a gente vai abrir a palavra de Deus e a gente já declara o que a gente quer ouvir. A gente já coloca na nossa cabeça o que é que Deus tem que responder e como é que Deus tem que responder. Então imagine você passando por uma situação financeira um pouco complicada e você abre lá em Efésios 1:3. Que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos e você está passando por uma situação financeira muito complicada. O que você pensaria? Meu Deus, o Senhor está me liberando dinheiro.
meu Deus, o Senhor vai me dar muito dinheiro, porque é o que eu estou passando. Mas o que o apóstolo Pedro ensina aqui para a igreja? Você não pode interpretar a palavra de Deus segundo as suas circunstâncias, segundo aquilo que você está passando, segundo a sua mentalidade humana. Então, quando eu for ouvir a voz do Espírito, eu preciso fazer morrer tudo que pertence à minha natureza terrena, para que eu escute claramente o que o Espírito está dizendo. Porque muitas das vezes o problema não é o Espírito falar, porque o Espírito fala constantemente. É eu entender o que o Espírito está falando. E aqui, gente, nós estamos falando de uma igreja que foi escolhida antes da fundação do mundo, de uma igreja que era chamada de propriedade exclusiva de Deus. A única igreja que é chamada assim é a igreja que Pedro aqui está tomando conta. Mas era uma igreja que não sabia interpretar o que o Espírito estava dizendo. Então, em meio às circunstâncias que vocês forem passar, é importante que você não coloque interpretação pessoal no que o Espírito está te falando. É importante que você não coloque as suas vontades, os seus desejos, que você não faça aquilo que Timóteo é ensinado, a não se embaraçar com as coisas dessa vida. Então, muitas das vezes, a gente vive de migalhas do reino. E é uma coisa que o Senhor falou muito comigo hoje quando eu li essa passagem. Porque o que é viver de migalhas no reino? É Deus está falando coisas grandes ao nosso respeito, mas a gente quer ouvir coisas pequenas ainda. A gente quer ainda ouvir aquilo que deseja o nosso coração. Quando o Espírito está falando de coisas que nem chegou, a palavra de Deus fala, a entrar no nosso coração, porque Ele faz, como fala em Efésios 3:20, aquilo que nem chegou ao nosso coração, porque Ele faz infinitamente mais. Então, muitas das vezes, a nossa interpretação humana naquilo que o Espírito está falando, faz a gente viver coisas limitadas e não vivermos coisas infinitamente mais. Então, quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, a gente não pode se relacionar com o Espírito Santo tendo pensamentos humanos, tendo lembranças, tendo desejos, porque tudo isso vai colocar uma interpretação em algo que o Espírito Santo quer fazer com a mente dele, que é infinitamente maior do que a nossa. Sabe, o apóstolo Paulo chega para a igreja de Corinto e ele fala assim, em 1 Coríntios 2,16, vocês têm a mente de Cristo. E isso muda toda a história, porque o que acontece? No antigo pacto, o homem natural, ele não tinha a mente de Cristo, então não tinha como ele saber a vontade que vinha de Deus. Tanto que ele começa o verso aqui falando assim, quem vai poder instruí-lo? Quem é que entende o que o Senhor diz? E aí ele fala, nós que fazemos parte, aleluias, do novo e vivo caminho, temos acesso à mente de Cristo para entender a largura, a altura, aleluias, e a profundidade da vontade de Deus. Então hoje, eu não preciso colocar interpretações humanas naquilo que Deus fala. Eu posso entender claramente qual é o projeto de Deus para a minha vida. Então, qual é o projeto de Deus para a sua vida? Muitas das vezes você sabe o projeto que Deus quer que Ele faça na sua vida. Mas qual é o projeto de Deus na tua vida? Sabe, a gente conhece hoje igrejas que lutam para alcançar propósitos humanos, realizações humanas. Mas é muito difícil você encontrar a igreja que luta para realizar o propósito de Deus. E o apóstolo Paulo chega lá em Atos capítulo 20, verso 24, e fala assim, eu não tenho a minha vida em nada como preciosa. E isso, gente, mudou muita coisa na vida dele. Por quê? Porque se tudo que Deus falasse para ele falasse assim, ai Deus, mas aonde que isso vai me encaixar no problema que eu estou vivendo? Ah Deus, isso que você está me falando, como que vai resolver aquilo que eu estou passando? Ele falava, eu não tenho nada na minha vida como preciosa. E é por isso que a palavra foi acrescentada na vida dele. Porque ele era fiel não àquilo que ele passava, mas àquilo que a palavra de Deus dizia. Então, muitas das vezes a gente entra em conflito, não é contra quem está do nosso lado, mas é contra aquilo que o Espírito diz. E porque é tão natural nas cartas que foram escritas em Apocalipse para as igrejas, o Espírito fala constantemente assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que ele diz à igreja. Porque muitos não dão nem ouvido mais à profecia que o Espírito está falando. Sabe, se eu fosse perguntar hoje para você assim, o que o Espírito te revelou hoje? Não estou falando agora. No dia que você teve hoje, qual foi a revelação do Espírito hoje? Talvez você falasse assim, ele deve ter falado, mas não ouvi. Aonde nós estamos como igreja? Porque o véu ele foi rasgado
para que ele se comunicasse com a gente não só no horário de culto, mas diariamente, em todas as circunstâncias que a gente for passar. Então, muitas das vezes, a gente não dá ouvidos à profecia que o Espírito está falando, porque a gente nem quer mais entender o que ele fala. Então, todos os que têm ficado de corações aí fechados para que o Espírito falasse, eu já declaro esses corações abertos, para que você volte a ouvir o Espírito na clareza daquilo que ele fala. Que quando o Espírito fale, você não rebata ele, porque você não foi chamado para debater com o Espírito Santo. Muitas das vezes a igreja tem debatido com aquilo que o Espírito Santo fala, como se o Espírito Santo fosse um amigo. Sabe, quando você está numa roda de amigos, você está conversando com ele, e aí seu amigo fala assim, ó, eu gosto de esquerda. Aí você fala, não, eu sou direita. O outro, eu sou direita, eu sou esquerda. Você debate. Mas com o Espírito Santo não pode existir debate. Não pode existir discordância. O Espírito Santo, ele não está abaixo da sua vontade. Como nós cantamos nesta noite, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra dele é a palavra máxima. Gente, quando ele faz um juramento, eu acho que isso foi pregado semana passada pelo apóstolo Edemildes. Quando ele fez um juramento, não tinha nome maior para que ele pudesse jurar. E aí ele jura pelo maior nome que poderia existir, que era o nome dele. Então não existe a sua vontade se sobressair sobre a vontade do Espírito Santo. O seu nome humano não é nada perto do nome dele. Sabe, muitas vezes a gente pensa que porque talvez a gente tem pessoas ao nosso lado, ou a gente já usou muitos dons do Espírito Santo, ou a gente já fez muitas proezas com o Espírito Santo, a gente acha que a gente é alguma coisa perto dele ainda. Ele continua sendo o Rei dos Reis. Ele continua sendo soberano, eterno e acima de tudo. Então, quando o Espírito Santo fala, a gente precisa parar de querer debater contra aquilo que ele fala. E entender que a vontade dele, como foi pregada domingo, independentemente da circunstância, vai ser boa, vai ser perfeita e vai ser agradável. Ao ponto que eu não vou precisar acrescentar nada. Tem uma passagem, gente, que Paulo chega para a igreja e fala assim, ó, não há necessidade de acrescentar nada. Você tem noção do que é isso? É um Deus completo nele mesmo, é um Deus que sabe, como foi pregado domingo, nos satisfazer. Então eu não preciso colocar sugestões na profecia do Espírito. Eu não preciso colocar planos para que a profecia do Espírito funcione. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Então, muitas das vezes a gente ouve Deus falar, mas por não acrescentar essa palavra, como diz em Hebreus 4, com fé, a gente acaba não entrando no descanso que é nos prometido. E muitas das vezes o problema não é a falta do Espírito falar, mas é você aprender a entrar nesse descanso. E todos aqueles, isso aqui, gente, é para todo o corpo de Cristo. Todos aqueles que ouvem a profecia, mas começam a acrescentar coisas humanas, a palavra de Deus fala em Apocalipse que vai ter choro e ranger de dentes, porque você começa a querer colocar coisas fora do reino. Então você quer ter uma vida sossegada no reino do Espírito, não acrescente nada naquilo que Deus tem te falado. Aí você vai falar assim, mas da forma como Deus está me falando, eu não tenho atributos para poder vencer. Me veio uma passagem aqui na cabeça. Quando Paulo ele sai daquele navio que estava sendo naufragado, estava caindo, estava indo de Titanic, uma coisa aconteceu quando ele sai. Ele é picado por uma víbora. E Paulo não era médico. Paulo não estava com remédio. Talvez Paulo não estava ali naquela bolsa dele, que mulheres levam remédio na bolsa, né? Paulo não estava com Cimegripe. Se você for a bispo ainda, você vai levar muita coisa na bolsa. Quando a gente vai para o banco, meu Deus do céu, tem que tirar uma vida. Muitas das vezes, Paulo acha que na bolsa dele, ou na mochila dele, não tinha Cimegripe, não tinha um monte de coisa que talvez você leve na tua bolsa. Paulo não tinha nada na bolsa para ajudar ele quando ele foi picado. Mas ele tinha a palavra de Deus a favor dele. Muitas das vezes você não vai precisar de atributo humano nenhum para vencer. Você tendo a palavra de Deus ao seu favor, a palavra ela vai trabalhar, porque ela não fica, aleluias, algemada. Então Paulo ele acreditava no que Deus falava de tal maneira que nem remédio para curar ele da cobra, da víbora que picou ele precisou.
Ele acreditou tanto na palavra, que foi o que até Pedro viveu. A sombra de Pedro chegava a curar. Paulo passava por tribulações, a palavra de Deus empenhada no interior dele já trabalhava. Então é muito importante ouvir o que Deus fala e não ficar colocando interpretações humanas. Deus, ele é autossuficiente. Lá em Atos 17, gente, quando Paulo vai apresentar Deus para uma igreja que serviu um Deus desconhecido, ele chega e fala assim: olha, vocês estão servindo um Deus desconhecido, mas eu conheço Deus. E aí ele começa a falar em Atos 17, 24, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele existe, e não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, porque é Ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo que as pessoas precisam. É essa a profecia que Deus libera para mim e para a sua vida. Ele é Senhor dos céus e da terra e de tudo que existe, e é Ele quem supre todas as necessidades. Então, uma profecia desse tamanho, eu preciso considerar ela digna de toda aceitação. E não ficar colocando as minhas interpretações humanas. Porque umas semanas atrás, uma pessoa veio conversar comigo e ela falou assim: mas olha o que eu estou passando. Estou passando por isso, porque tinha saído uma palavra linda para a pessoa. E a pessoa obviamente quis rejeitar. Nossa, mas saiu isso da palavra, mas olha, eu estou passando por isso, por aquilo. Eu falei assim: olha, dos seus problemas eu estou sabendo agora, mas Deus já sabia dos seus problemas antes deles acontecerem. O que eu estava querendo dizer para a pessoa? Que se a pessoa está em obediência a Deus, e mesmo assim ela chega a passar por determinadas tribulações, é porque vai cooperar para o bem dela. É porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, Ele diz na palavra dele: não vai vir tribulação que você não possa suportar. Então, em outras palavras, se Deus que nos ama de tal maneira, que nos deu todos os dons, nos deu a presença dEle, nos escolheu antes da fundação do mundo, deixa a gente passar por isso, é porque nós podemos passar em glória, é porque nós podemos passar em vitória. E aí no verso 21, para encerrar a ministração dessa noite, ele diz assim: olha, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Esse verso 21, a parte que ele mais me chamou a atenção foi que jamais a profecia teve origem na vontade humana. O que isso aqui quer dizer em outras palavras? Quando Deus vai falar algo com a gente, não depende de nada que está acontecendo aqui na carne. Não vem baseado em nada do que está rodando aqui. Então, quando Deus vem te falar algo que na sua cabeça é absurdo, que você fala assim: nossa Deus, o que você está falando não encaixa com nada com o que está acontecendo aqui. Vamos dar um exemplo. Existe uma doença incurável aí rodeando. Uma doença incurável que ninguém nunca foi curado. E aí Deus chega e fala assim: ó, vai haver cura. E aí você fala assim: não Deus, não pode haver cura, porque ninguém na carne ainda conseguiu ser curado. A profecia jamais teve origem na vontade humana. Então ele não vai falar coisas que são faladas na origem humana, ou que pessoas humanas podem reagir ou fazer. Ele fala coisas que vêm orientadas pelo Espírito Santo. E ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele faz tudo pela vontade dele. Sabe, o Senhor ele fala em Colossenses 1:17 ou 16, que tudo subsiste pela vontade dele. Então as coisas não existem porque as coisas não sustentam ele. É ele que sustenta todas as coisas. Então, em outras palavras, ele é o sustentador de tudo. Então, quando ele faz uma profecia para a tua vida, lembre-se disso. Para ela se cumprir, não depende da circunstância. Ela é autossuficiente nela mesma. Então, você que está aí nos ouvindo, você que está aqui nos assistindo também, lembra dessa palavra aqui, ó. Quando o Espírito te falar algo, não duvide. Não coloca dúvida, porque aquele que duvidar já está condenado, a palavra de Deus fala. Agora, aquele que crê vai ser bem-aventurado, o Senhor ele diz na palavra dele.
Então, que você, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não coloca, não começa dizendo assim, ó, ai Senhor, você está me falando isso, mas olha o que eu estou vivendo aqui, olha o que está acontecendo aqui, como se essas coisas fossem impedir o poder de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Sabe, quando os apóstolos estavam trabalhando ali em Atos capítulo 6, chega alguns para eles e fala assim, olha, a gente tentou impedir vocês, mas a gente não conseguiu resistir àquilo que o Espírito estava dizendo. Então ninguém pode resistir a essa palavra. E quando eu estou falando ninguém, eu não estou falando só pessoas não, estou falando circunstâncias, eu estou falando doença, eu estou falando tudo que fosse levantar, não pode resistir a essa voz. Não pode se resistir a esse governo, a esse controle, a esse domínio, a essa soberania, a esse reinado que homem nenhum poderá destruir. Então que você lembre disso. Você ouviu a profecia? Ela é perfeita. Ela é inquebrável. Nada pode quebrar essa palavra do Senhor. Nada pode quebrar. Então, eu creio que se o Senhor deu essa palavra é porque Ele está falando aí nos interiores, né? Ele está falando aí com pessoas, tem pessoas que talvez não estejam acreditando no que o Senhor está falando. Só que quando o Senhor, Ele fala, Ele não mente. Cantarabalabachuias, andarabalabacheias. O Senhor, Ele não mente. O Senhor, Ele não mente. E Ele está falando de coisas aí que Ele já falou com você há muito tempo e você pensa que não vai se cumprir ainda. O Senhor está dizendo, eu não minto, cantarabalavachuias, andarabalavaxés. Não é porque a circunstância está como está que não vai acontecer. A palavra de Deus, ela continua operante. E o Espírito que está dentro de nós é a garantia de que todas essas promessas vão se cumprir. Então, que nós guardemos essa palavra com segurança. E não duvida do que o Espírito te falou alguns anos atrás. E não precisa acrescentar em nada nessa profecia, porque ela continua trabalhando através de nós. Então, que cada um pegue essa palavra e agradeça ao Senhor por ela. Agradeça. Porque mais operante do que um remédio, do que um amigo que talvez você ame tanto, é essa palavra que nos traz conforto, que nos traz fortalecimento e nos traz vida, e vida em abundância. Senhor, eu te agradeço nesta noite. Eu já declaro que essa palavra, ela nos complete verdadeiramente em áreas do nosso interior que têm ficado abertas. Para que o Senhor se manifeste, Senhor, em todas as áreas necessárias da nossa vida, e que todo espírito de infidelidade bata em retirada e vá direto para o lago de fogo, em nome do Senhor Yeshua. E eu já declaro que a igreja não vai acreditar pela metade, mas vai acreditar na sua totalidade, Senhor, em cada palavra que o Senhor tem liberado aqui nesta noite. E que haja alegria em cumprir esse chamado em nome do Senhor Yeshua. Vamos aplaudir o nome do Senhor.